eu só queria explicar pra vocês, né? Assim, do que significa pajubá. É uma linguagem que foi criada no tempo de ditadura, assim. Principalmente pelas travestis e que foi aderida pela comunidade trans. Mas era uma forma de se comunicar sem que as pessoas soubessem o que estava sendo dito, sabe? E reúne, assim, muitas palavras, muitas formas de expressão mesmo. E tem origem no Yorubá e no Nagô. Mas o quadro vai funcionar o seguinte. Pra todo mundo ficar na mesma página, tanto que tá ouvindo quanto a gente aqui, a gente vai explicar alguns termos que vão ser necessários pra gente continuar essa conversa no decorrer dos episódios do programa. Então a gente vai explicar alguns termos específicos, assim, né? E trazer de uma forma simples, pra todo mundo entender. Já que, como foi comentado aqui, é o objetivo do podcast, no geral, né? Sim. E acho que é legal a gente começar, talvez, aí falando um pouco da diferença do sexo biológico, da identidade de gênero, né? Pra gente entender um pouquinho mais o que é isso, né? Arrasou. Tá, então tudo bem se eu começar explicando um pouquinho disso daí? Sim. Tá bom. Quando a gente pensa no sexo biológico, a gente tá falando do corpo físico, né? Então, das características que a gente tem, dos órgãos sexuais. Então, o sexo biológico, numa pessoa adulta, por exemplo, né? A gente pensa, uma mulher vai ter seio, vai ter vagina, vai ter características consideradas mais femininas, né? Que são da biologia, né? E aí, quando a gente fala de gênero, a gente tá falando de como essa pessoa se sente, de como essa pessoa se entende, né? E não necessariamente ela se entende com o gênero igual ao sexo que ela nasceu, né? E aí, quando a gente nasce, normalmente o nosso gênero é atribuído ao mesmo sexo de nascimento, né? Sexo biológico, né? Tipo… homem ou mulher, macho ou fêmea, poderíamos colocar assim também, né? Isso. E é o que é colocado pra você no seu nascimento. E daí o gênero é algo que é construído socialmente, que nem sempre tá em conformidade, é certo falar, né? É isso. Em conformidade com esse sexo que lhe foi atribuído quando você nasceu. A gente tem também… eu acho muito legal, uma coisa que eu tô vendo muito agora, que é biologicamente travesti. Eu amei isso, né? Porque jogar com isso, né? De que tipo assim, biologicamente meu sexo é ser travesti. É isso, entendeu? Sim. Nasci travesti, sou biologicamente isso. Eu achei muito bacana isso. E aí você trouxe esse termo travesti, você também já falou ele um pouco antes. Conta um pouco pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, qual que é essa diferença quando a gente fala de uma mulher trans e de uma travesti? Eu acho muito legal, mas antes eu acho que a gente precisa falar sobre as outras coisas, porque é muito mais sutil. A base. E é sobre construção dos termos, tipo social mesmo. E as pessoas vão precisar ter entendido uma coisa, essas outras coisas que nós vamos falar mais básicas antes, para daí elas conseguirem pegar, tá? Acho que a gente pode falar, a gente começou falando sobre essa diferença entre o sexo biológico e o gênero, então acho que a gente pode falar sobre identidade de gênero e orientação sexual, que também são coisas diferentes. Em relação… Posso falar? Claro. Arrasou. Em relação à identidade de gênero, é como a pessoa se identifica. É como ela se sente, ela se vê, ela se percebe para ela mesma, né? Então, homem ou mulher. Então, identidade de gênero ou não binária, tá? Agora, em relação à orientação sexual, em relação a parte afetiva, certo? Com quem ela quer se Com relacionar, quem ela né? quer se relacionar. Então, ela quer se relacionar com pessoas do mesmo gênero, da mesma orientação sexual que ela, do mesmo gênero, é isso, né? Do mesmo gênero que ela, ou com o gênero oposto. Então, por exemplo, uma mulher que quer se relacionar com um homem, ela é hétero. Uma mulher que quer se relacionar com outra mulher, ela é homo. Certo? Arrasou. Seja ela uma mulher cis ou uma mulher trans. Isso é que é o legal, né? Que dá um nó, às vezes a pessoa já entendeu, né? E aí vem. Então, vamos lá. Uma mulher cis é uma mulher que ao nascer, o médico olhou lá, ela tem vagina. Ela é uma mulher cis. Uma mulher trans, ela nasceu o bebê, o médico olhou, tinha lá um pipizinho.
Só que na construção ela se identificou como mulher, certo? Essa mulher, ela é mulher, não importa, cis ou trans, é mulher. A mulher, ela gosta tem atração por homem. Ela é heterossexual. Ela tem atração por mulher, ela é homossexual. Ponto. Então, isso binário. E aí tem a questão não binária. Explica, Niri. Tá, legal. Só vamos fazer essa linha do tempo de novo, né? Então, a gente começou com sexo biológico, né? Então, tipo, sexo biológico, homem ou mulher. Daí, quando a gente tá falando de pessoas cis ou pessoas trans, pessoa cis é uma pessoa que ela cresceu e ela percebe que ela tá em conformidade com o sexo biológico que foi atribuído pra ela. Sim. Então, dela se torna cis. Ah, você é mulher, disseram quando ela nasceu, com vagina. E aí ela cresceu e falou assim, sim, eu me identifico como mulher, sou uma pessoa cis. Pessoas trans, pessoas que não se identificam com o sexo biológico que foi atribuído a elas. Aí, isso é sobre identidade de gênero. Então, se você é homem, mulher, se você é uma pessoa não binária, enfim, a sua construção e orientação sexual, as pessoas por quem você se atrai. Que são essas coisas diferentes, né? E daí, a gente tem que falar sobre o binarismo de gênero, ou essa ideia binária que a gente tem sobre as coisas. Binarismo é prefixo? Bi é prefixo? Nesse sentido? Vem de dois, né? Bi de dois. Então, é essa ideia de duas possibilidades, ou aquilo que tem uma característica dual, sabe? Então, no sentido ou quente ou frio, ou céu ou inferno, ou homem ou mulher. Então, é como se só existissem duas possibilidades de ser. Ser homem ou ser mulher. É sobre isso que diz o binarismo de gênero. E também daí é importante entender que o gênero é uma construção social, né? Porque aí a gente tá partindo de um princípio de que se entender, se identificar enquanto gênero feminino pressupõe algumas características físicas, alguns tipos de comportamento, né? E se identificar com o masculino, outras coisas que também são opostas, né? Então, o gênero, ele é uma construção social. Que vem bem dessa ideia binária mesmo, isso, né? Tipo, vamos colocar uma coisa que todo mundo conhece. Meninas usam rosa, meninos usam azul. Isso é uma ideia binária, de que só existe duas possibilidades. Sim. Que a gente vai atribuindo conforme, assim, da forma como a gente construiu os gêneros hoje, né? Então, uma pessoa não binária, ela é uma pessoa que entende a forma dela de existir, a forma dela de se expressar, né? Como uma possibilidade que está além das duas formas que são binárias de entender o gênero. Eu sou uma pessoa não binária, né, por exemplo. Por quê? Porque nesse processo, igual eu falei, eu fui lá, né, no 880, né, uma mulher trans. Então, eu preciso… Aí entra a cartilha, cara, o que a gente falou, que você trouxe também dessa ideia binária de… o papel que a gente tem social do que é ser homem e o que é ser mulher. E daí eu entendi que a minha existência estava para além disso, né? Eu poderia… Existiam possibilidades de ser para além do ser homem ou ser mulher e o que isso acarretaria. Que eu poderia ser mais livre do que decidir quem eu sou e daí me adequar às características que a sociedade tinha como demanda para que eu fosse entendida ou aceita naquele papel. Então é muito sobre isso. E eu acho muito legal de entender que para muitas outras sociedades, assim, tipo fora ocidental, existiam outras formas de identificar e de conceber e de entender o gênero. Não, é uma coisa bem ocidental, o homem ou mulher. Então, muitas tribos indígenas, entre outros tipos de comunidade, entendiam que existiam mais de uma possibilidade de ser. Você podia ser nenhum dos gêneros ou os dois gêneros junto. E é interessante a gente ter acesso a esse tipo de informação para saber que não é uma coisa nova. Tem essa falácia de que essa questão de gênero é uma coisa recente, né? Não, sempre existiram pessoas trans. E entender que até mesmo pré-colonização, as sociedades entendiam a existência e acolhiam a existência de pessoas trans, né? Então, essa questão não binária vem desse fato. Sim. E aí acho que é o que a gente estava debatendo de ser uma construção social, né? A nossa
cultura aqui ocidental, né, pós-colonização, construiu essa ideia de papel de homem, papel de mulher na sociedade como um todo, né? E aí a gente, algumas pessoas se identificam com esses lugares, né? E aí são as pessoas cis ou homens e mulheres trans, né? E as pessoas não binárias também. Isso. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é uma outra expressão que é que se usa, expressão de gênero. Ah, é muito legal isso. Né? Uhum. Porque é como a pessoa, ela se mostra, como ela se expressa. Nem toda pessoa trans, ela de fato, ela vai querer modificar coisas no seu corpo. Por exemplo, então uma pessoa que desenvolveu biologicamente como mulher, mas ela se identifica como um homem, certo? Só que essa mulher, então, biologicamente, ela vai ter, na vida adulta, mama, por exemplo. Ela, para se expressar como homem, não necessariamente, se ela não tiver uma disforia, e aí vem um outro termo, se ela não se sentir mal, incomodada com aquela mama, não necessariamente essa pessoa que é homem trans, ela vai precisar se desfazer dessa mama. Então, a expressão como eu me coloco para a sociedade também é uma outra situação. Então, identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Então, eu nasci com o sexo feminino, eu me identifico no gênero masculino, mas ao me expressar, não necessariamente eu quero me expressar com roupas masculinas, com corte de cabelo masculino e ter barba, não necessariamente. Isso é muito a não legal. ser que isso me incomode, e aí sim eu vou procurar um médico, por exemplo, fazer uma mudança hormonal para que eu comece a crescer barba, eu vou cortar meu cabelo num corte que me apresente, que as pessoas me enxerguem como masculino, que eu vou lá, eu quero fazer uma cirurgia e retirar minha mama, porque eu quero ter um peitoral sem mama. Então, isso se chama expressão de gênero, é como eu me mostro, me apresento para a sociedade. Então, a expressão de gênero é diferente também da identidade de gênero. Sim. E do processo, só queria que você continuasse, Júlia, porque tem muito a ver com o processo que você trabalha, sobre a afirmação de gênero, que é muito desse processo que entra a hormonização. Uhum. A afirmação de gênero, ela acontece de que maneira? Então, a pessoa, ela quer mostrar, ela quer se expressar, ela quer afirmar aquele gênero que ela se identifica. Então, continuando nesse raciocínio, né? Uma mulher que quer afirmar, na verdade, ela nasceu mulher, né? Assim, com sexo feminino, né? Mas ela quer se afirmar no sexo, no gênero masculino. Porque ela se entendeu como porque homem. Ela se entendeu como homem, exatamente. Então, ele vai se afirmar. Como se afirma? Então, eu vou fazer hormonioterapia, né? Mas de hormônios masculinos. E para estimular crescimento de barba, de pelos, cirurgia, se a pessoa desejar, cirurgia de retirada da mama, por exemplo. É esse processo mesmo. É esse esse processo para a pessoa conseguir ter o corpo adequado à imagem que ela tem de si mesma, tem de né? si. Exatamente. Legal. Essa é a afirmação de gênero. Eu ia dizer assim, antes da gente também dar continuidade em outros termos que a gente vai trazer, para dar um resumão, assim, para dar um fecho, né? Porque de fato é muito confuso. Nossa, é muita informação, né? Não é o que a gente tá acostumado, é muito novo. Então, só pra gente tentar juntar tudo e pra você entender que tá tudo bem ficar perdido, ficar perdida, né? A ideia é que você esteja disposta a aprender, a conhecer. E você pode perguntar. Disposição sempre. cis. Exatamente. E aí, mais um termo pra gente aprender. Qual? Né? Desculpa? Não, ela falou sobre que a pessoa precisa estar Disposição cis. disposta. Eu falei assim, disposição cis. Você Exatamente. cis, esteja disposto a aprender, entendeu? É o primeiro passo. Exatamente. E aí, assim, então, lembrando, o sexo biológico tem a ver com o corpo ali no nascimento. Então, tem vagina mulher, tem pênis homem, A isso. sociedade, quem diz?
Isso, dito pela sexo Aham. biológico, macho e fêmea, né? Daí o gênero masculino e feminino atribuído no nascimento, né? Uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, então nasceu com pênis. Ao longo da sua vida, essa pessoa se entende, se sente, se percebe no gênero feminino. Essa pessoa é uma mulher trans. Tá? Se essa mulher, não importa se ela fez mudanças no corpo dela ou não, se ela usa roupas que são entendidas como femininas ou não, se ela se entende enquanto mulher trans, é autoafirmativo. Ela é uma mulher trans, né? Ela usa o pronome feminino e isso deve ser respeitado. Se essa mulher trans, independente do corpo, independente de como ela se expressa, sente atraída por um homem, ela é uma mulher heterossexual. Se essa mulher trans se sente atraída por outra mulher, ela é uma mulher homossexual, tá? Então, eu sei que é um monte de coisa e que é super confuso, porque são vários detalhes, né? E tá tudo bem ficar perdido, mas tá tudo bem também querer estar aqui com a gente conversando para aprender. Tem um exemplo numa série chamada Sense8, onde tem uma mina trans que é bissexual. Então, isso é bem legal. O seu gênero não está ligado com a sua orientação sexual. Gênero, como você se identifica, orientação por quem você se atrai. Para onde seu desejo está voltado, Isso, para onde né? seu desejo está voltado. Sim. Acho que esse deu um resumão aí um pouco do que a gente falou, Arrasou, né? é isso. Acho que ao longo dos episódios vão ser termos que vão aparecendo. Isso, de novo. Escuta Escuta de novo, se você quiser. Pode escutar quantas vezes quiser pra ir entendendo. Também pode procurar a gente ali nas redes sociais, né? A gente acho que vai estar muito disponível pra trocar ideia com todo mundo, pra levar essa informação pra além aqui do podcast. Inclusive, por favor, né? Por favor, perguntem, compartilhem. Exatamente. Quanto mais pessoas ouvirem, falarem, debaterem, perguntarem, questionarem, seja concordando ou discordando, não importa. Mandem, sabe? Conversem, porque é a partir disso que a gente vai conseguir construir e desconstruir conceitos e conversar mesmo. Né? Exato. E daí, a gente trouxe também a binariedade, então essa forma de pensar duas possibilidades, e o não binário, que é enxergar além. E eu queria trazer uma coisa mais pessoal, assim, né? No processo em que eu comecei a me entender, eu gosto muito de me autodeterminar. Porque a sociedade sempre diz quem a gente pode ser, quem a gente precisa ser, o que a gente precisa ter para ser feliz, enfim. A gente tá a todo momento… as pessoas estão dizendo a todo momento o que a gente precisa fazer. Então é interessante a gente parar para pensar o que nós somos, ou quem nós somos, ou o que aquilo significa para nós, para além do que a sociedade diz que significa. A partir de você mesmo, né? Isso, a partir de nós mesmos, né? Então eu gosto de fazer esse processo. Eu fiz esse processo pra mim, o que significava ser uma pessoa preta. E eu tenho feito esse processo agora de, pra mim, o que significa ser uma pessoa trans, sabe? Pra além daquilo que é dito, igual, pra além da cartilha de, você não se identifica, então tá aqui o que você deve seguir pra que eu te aceite, pra que eu entenda, respeite você a partir da forma que você se enxerga, né? E pra mim, ter vindo uma pessoa trans nessa existência existir pra além dessa ideia binária de possibilidades, entendeu? Tipo, a minha existência não é contemplada nessa visão de mundo de que eu só posso ser duas coisas e que pra ser essas coisas eu preciso seguir determinadas regras. Eu gosto de pensar assim, tenho construído a minha transexualidade dessa forma, sabe? E eu já queria, embalando, né? Assim, trazer a questão de outras letras do LGBTQIAP+, né? Que é o intersexo e esses gêneros fluidos, que estão dentro da não binariedade. Então eu vou continuar falando sobre a não binariedade, né? Que eu tava falando que é assim, a forma como eu me enxergo. Então, o fato de o termo não binário é um termo guarda-chuva. Então, dentro do não binário existem várias possibilidades, infinitas, porque nenhum é igual ao outro. Gêneros fluidos são pessoas que fluem entre os gêneros. Então, um momento ela tá mais homem, um momento ela tá mais mulher, e ela tá performando essas coisas dentro da maneira dela, né?
E essa pessoa também, dentro do não binarismo, pode ser uma pessoa que tem 2 gêneros, ou uma pessoa que não tem gênero algum, não se identifica com esse tipo de posicionamento social. Então, isso que é o gênero fluido, né? Fluir entre os gêneros. E o intersexo eu vou até trazer um termo só pra falar pra vocês que é um termo que não deve ser usado mais, mas eu acho que todo mundo conhecia, então vai dar essa ideia. O hermafrodita. Então o termo assim, não use esse termo, era como isso era conhecido antes. De forma pejorativa, inclusive, Exatamente, né? porque hoje se tornou algo pejorativo, né? E eu até trouxe aqui… Pessoas intersexuais nascem com características sexuais, incluindo genitais, padrões cromossômicos e glândulas, como testículos e ovários, que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femininos. Então, por exemplo, pode ser uma mulher biológica que tem cromossomos XY. Então, isso desafia até mesmo essa questão científica e essa visão do que é ser, essa visão binária do que é ser ou não homem ou mulher. Sim. É isso que é o intersexo, né? Que é o I de LGBTQIAP+. Isso, e que é importante lembrar que isso não tem uma relação só com os caracteres externos, né? Então, essa ideia desse termo, né, pejorativo hermafrodita, era uma ideia de que era uma pessoa que tinha vagina e pênis ao mesmo tempo. E não é só isso, né? Não. Pode ser uma pessoa externamente com um corpo inteiro de mulher, mas com geneticamente masculino, né? Sim. Ou Sim. com órgãos reprodutores sexuais internos masculinos. Muitas pessoas vão se descobrir intersexo depois de adulto. Exatamente. Às vezes pelo outro, por alguma experiência que passou, né? Sim. A Karen Bacchini falou, não sei se faz muito tempo, mas ela falou que ela faz parte ela é intersexo, né, no caso. E por que a gente também tá falando dessa sigla também aqui nesse podcast, que é sobre pessoas trans, né? Acho que é importante, porque existe aí um debate de como entender esse sexo daí, porque daí é o biológico, mas nem tanto, porque, né, tem uma questão biológica aí que não tá em conformidade, e que muitas vezes, né, os pais fazem escolhas com essas crianças pequenas de fazer alguns procedimentos cirúrgicos, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas na comunidade trans que são intersexo, justamente por isso, porque às vezes ao nascimento, né, foi identificado ali uma questão de intersexo, foi feito alguma escolha, uma cirurgia, essa pessoa foi criada a partir, por exemplo, do gênero masculino, Sim. mas depois na vida adulta se entendeu no gênero feminino. Então a gente traz, né, isso aqui no podcast, porque não é a mesma coisa, obviamente, mas andam próximos. Ai, adoro, né? adorei. É bem isso. E, na verdade, o que é um pouco mais comum quando acontece de nascer com a genitália ambígua, né? Em geral, acaba se deixando o masculino. E daí, algumas vezes, sabia. o que tá interno é ovário, útero, e ao longo do desenvolvimento, isso não acontece. E o contrário também. Quando permanece a vagina e chega na época da puberdade, essa menina não menstrua. Né, essa menina não menstrua e vai se investigar essa amenorreia primária que fala, que é quando não existe a primeira menstruação. E aí, ao fazer a investigação, o ultrassom, por exemplo, cadê os ovários, cadê o útero? Não existe. Então, vamos fazer cariótipo. Que cariótipo é esse? É um XY. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Claro que eu não vou lembrar agora a estatística, tá? Em quantos mil nascidos e tal, mas isso acontece. Intersexo é 1,7%. Olha, 1,7. a Niri também dá Estudada, dados estatísticos. querida. A Niri também é matemática, não é mesmo? Tá vendo? Pesquisou, hein? Pesquisada. Qual a diferença entre o termo mulher trans e travesti? Eu queria que a gente tivesse feito conversado todas essas outras coisas antes, porque essa diferença, ela é principalmente uma questão de construção histórica
sabe? Da palavra. Até mesmo porque o termo travesti, ele é um termo latino, da América Latina, sabe? Então esse termo travesti, ele não tá fora da América Latina. E é uma coisa bem brasileira também, entendeu? Então isso é muito legal. Não existe diferença entre mulher trans e travesti. Os dois termos são termos femininos, de autoexpressão feminina, e devem ser respeitados enquanto gêneros femininos. Então é a travesti. Exato, nunca o travesti. Exatamente. A diferença é que os termos surgiram em espaços diferentes. Por exemplo, o termo travesti vem do travestir, né? Que era essa questão do homem se travestir, usar roupas femininas. Tem toda uma relação com o teatro, como o teatro foi construído. Desse termo saiu deste espaço também. Mas a diferença é que esse termo mulher trans, ele é mais hegemônico. Ele surgiu mais cientificamente, né? E ele surgiu como uma patologia para diferenciar as mulheres que eram cis deste outro tipo de mulher que estava se identificando. E num primeiro momento, como alguém que era dissidente e que ou precisava ser consertada ou precisava ser afastada da sociedade, né? Dissidente, explica pra gente o que é ser dissidente, que acho que é um termo que vai rolar bastante por aqui e muita gente não conhece. Que é não estar dentro das normas, né? Isso. É como você, dissidente, você fugiu ali de uma norma que é posta como certa. Até mesmo é interessante pensar que pessoas cis se colocaram como norma. Então, é por isso que eu gosto dessa questão da autodeterminação, que eu acho importante. Porque esse termo, ele surgiu a partir da visão de que ser cis é ser normal, é a regra. E de que quem não era cis, então, era trans. Entendeu? Até algumas pessoas utilizam o termo travesti, algumas mulheres, para fugir dessa dessa questão de ter colocado esse termo como uma doença. Que foi retirado, né, da OMS, essa questão, acho que em 2018. Se eu não me engano. Muito recente, né? Foi muito recente. E o termo, eu tenho aqui… A primeira vez que o termo foi cunhado foi em 1910, se eu não me engano, gente. É muito recente. Então, tipo assim… a adoção da terapia hormonal se popularizou em 1970 aqui. Então a gente tá falando de coisas muito recentes, né? Esse termo tá sendo desenvolvido de uma forma muito recente. Essas coisas são muito novas, assim. E dessa construção que a gente tá fazendo parte, né? Exato. Então o termo travesti, ele tava muito aliado a essa mulher que ela não tinha condições de se tornar a mulher ideal. A mulher que conseguiria expressar todas as características da mulher cis. A mulher cis branca, vamos colocar, né? Isso é muito importante, porque realmente, normalmente, travestis eram pessoas negras, eram pessoas que viviam em um contexto social que tinham sido expulsas de casa, não tinham dinheiro. E não tinham essa feminilidade, toda essa construção. Vamos falar, quando começou a existir essa questão da terapia hormonal, existiam pessoas que tinham acesso. Tem uma pessoa que a maioria das pessoas conhecem, que é a Roberta Close, que fez muito sucesso na década de 90. Ela é um exemplo, assim, de uma mulher trans, porque ela tinha toda essa fisicamente, ela estava muito próxima daquilo que na época era considerado, era admitido enquanto uma mulher. Enquanto o termo travesti está muito voltado a pessoas que não tinham, às vezes, as mesmas condições, pessoas que tinham sido expulsas de casa logo na sua infância. Então, pessoas que eram basicamente, entre aspas, homem vestido de mulher, entendeu? Mas as duas identidades são identidades femininas. É muito, muito mais hoje uma questão de afirmação política. Isso era mais antigamente, né? Essa Exatamente. Questão do não acesso, talvez, à cirurgia, à hormonização. Porque acho que tem um equívoco ainda de que travesti é uma pessoa que não passou pela cirurgia de redesignação. Principalmente isso, as pessoas acham isso. E na verdade não, né? Uma mulher trans pode se entender como mulher trans ou como travesti, querer ou não fazer a cirurgia. Independente do corpo que ela tem, Exato. né? É um posicionamento social hoje em dia. Hoje, principalmente, dentro dessa questão de
ser um espaço onde as pessoas utilizam como essa negação, às vezes, de ter sido um termo que surgiu como patologia, como doença, ou mulher trans, e também nesse espaço que é um espaço preto, que é um espaço periférico, que é um espaço que é construído de uma maneira diferente. Essa outra vivência, sabe? Então essa é a diferença. Por isso que a gente precisava ter esses termos bem explicados, porque é mais histórico do que realmente uma diferença de fato. As duas são mulheres. É isso, e é um posicionamento. Então, assim, pergunte, né? Pergunta como a pessoa se entende, se enxerga e se posiciona. Vamos fazer um combinado, tipo, de começar a aprender mesmo, a perguntar pras pessoas, mesmo as pessoas… Com gentileza. Com gentileza, com educação. E só aquilo que você precisa saber, não coisas pessoais. Perguntar qual o seu nome, quais são os pronomes que você gostaria de ser tratada ou tratado. Porque não dá pra identificar uma pessoa trans, não existe isso, entendeu? Então, chega, mesmo se eu for uma pessoa cis, ela vai falar assim, meu nome é… e meus pronomes são. E aí, poxa, pronto, você vai ficar super tranquila. Também, errou, não dramatize o erro. Peça desculpa, bola pra frente. Não fica presa atenção nisso, na não. próxima. Muita atenção na próxima. Exatamente.